Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos resolver aí mais questões da Banca IBAN, questões novinhas, recentes aí de 2024, cargo de nível médio do concurso de Piraí, Rio de Janeiro. Vamos nessa? Vamos lá, eu sempre gosto de pedir para que você dê um pause aí, né, no nosso vídeo, tente fazer a questão sozinho, depois solte o play para acompanhar a resolução, beleza? Vamos lá, questão número 1 aí do nosso cargo de agente de combate às endemias, cargo de nível médio, questão aí que foi aplicada na prova do dia 23 de junho de 2024, tá? Concurso aí do município de Piraí, Rio de Janeiro. Na palavra equatoriano, o sufixo destacado, que é esse aqui, indica nacionalidade. Beleza. Esse mesmo sufixo está presente igualmente na palavra. Bom, a gente percebe que todas as palavras das opções aqui, né, termina em ano, justamente o sufixo destacado aqui na palavrinha, né? Equatoriano. E aí ele colocou o mesmo sufixo idêntico em todas as palavras das opções. Só que um detalhe deve ser destacado. Ele quer o sufixo, ele está dizendo ali que o sufixo da palavra equatoriano está ali destacado, indica nacionalidade. Então ele diz que o sufixo ano da palavra equatoriano, ele está destacado ali e ele indica nacionalidade. Isso aqui que você tem que ficar atento, ó. Indica nacionalidade. Então, das palavras que estão nas opções, qual é aquela que também vai indicar nacionalidade com esse sufixo? Vulcano indica nacionalidade? Não. Humano? Não. Serrano? Não. Nacionalidade, galera, vamos lembrar de país. Nacionalidade, nação, país. Letra D de dado, cubano. Por quê? É uma pessoa que é de Cuba. País, Cuba, cubano. Beleza? Então, só você ficar ligado, porque nas próprias questões da IBAN, você percebe que no enunciado ela te dá uma dica do que realmente ela quer. Então, lendo o enunciado com calma, com atenção, prestando atenção no que ela quer de verdade, né? Percebendo ali as palavrinhas-chave da questão, você consegue acertar, beleza? Então, ela queria onde a palavra, onde o sufixo na palavra ali estivesse indicando nacionalidade, referente a país. Então, só lembrar de Cuba. Cuba, cubano. Quem vive em Cuba é cubano, tá bom? Beleza? Gabarito, letra D de dado. Vamos lá, próxima questão, questãozinha de número 2. Na América Latina, o Equador perdeu 30 posições em comparação com a avaliação do ano anterior. O verbo destacado é classificado como? Então, eu li para você o trecho, né, que está destacado aqui, entre aspas. E aí, grifado, está o verbo perder, né? Perdeu 30 posições. O Equador perdeu 30 posições. Então, esse verbo destacado, ele é classificado como o quê? De ligação? Intransitivo? Transitivo direto ou transitivo indireto? Bom, o verbo de ligação é o verbo que vai ali indicar estado, mudança de estado, né? Ele não indica essencialmente uma ação em si, mas sim ele liga, né? Ele funciona como ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, por exemplo. O verbo intransitivo é aquele que não vai precisar de nenhum complemento, tá bom? Ele tem sentido completo. O transitivo pode ser direto, quando ele necessita de um complemento, né? O verbo ele necessita de um complemento para ter seu sentido completo. E o indireto é quando ele precisa de um complemento com preposição, ou seja, o complemento que vai ali ajudar a ter o sentido completo do verbo, ele vai necessitar de uma preposição, por isso o indireto. Então, resumindo aí o que seja cada classificação, vamos direto à nossa resposta. Quando eu falo o Equador perdeu 30 posições. Veja, quem perdeu 30 posições? O Equador. Então, o Equador eu sei que é o quê? O meu sujeito, beleza? O Equador perdeu o quê? O quê? Quando eu falo o Equador perdeu o quê, a resposta é o quê? 30 posições. Veja que o complemento do verbo perder não tem preposição. É um complemento sem preposição. Então, eu completo o sentido do verbo perder sem preposição. E é o que faz o quê? O nosso verbo ser transitivo direto, porque o complemento dele vai ser o nosso objeto direto. Nosso objeto direto é esse complemento verbal
que funciona sem preposição. Tudo bem? Então, perdeu o quê? Perdeu 30 posições em comparação aí com a avaliação do ano anterior. O verbo perder exige sim um complemento, só que é um complemento sem preposição. Por isso que o verbo ali é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Gabarito letra C. Bom, vamos lá então, continuando agora a questão número 3. No trecho, a crise política e o aumento do crime organizado perturbaram o funcionamento democrático, diz o relatório. Atribui-se uma ação humana a um ser inanimado, já que o relatório diz algo. Nesse caso, empregou-se uma figura de linguagem denominada. Bom, aqui uma questão bem legal da banca, tá? Por quê? A própria questão, o próprio enunciado explica qual é a figura de linguagem, né? Nós temos aqui, dentre as opções, hipérbole, metonímia, eufemismo, prosopopeia, tá? Só que a gente percebe que o próprio enunciado já nos ajuda, porque ele diz, ó, que atribui-se uma ação humana, ou seja, uma ação de um ser humano, a um ser inanimado, já que o relatório diz. Bom, um relatório é o quê? É um ser inanimado, né? É um ser inanimado. O relatório não é uma pessoa, é um ser inanimado, né? O relatório não diz nada, o relatório não tem boca, não tem vida para dizer nada. Quem diz é o quê? É um ser humano. Quem fala alguma coisa, quem diz alguma coisa é um ser humano. Então, eu atribuo uma característica de um ser humano a um objeto, a um ser inanimado, que é o relatório. Então, quando eu faço isso, eu estou falando aqui de uma personificação, que é o personalizar, né? Personificar uma pessoa que não tem vida, ou seja, um objeto que não tem vida. Eu estou personificando o relatório. O relatório não tem vida para dizer nada, não tem boca para falar nada, mas eu estou personificando. A personificação, ou também chamada prosopopeia, é a figura de linguagem que dá, né, que atribui uma ação humana a um ser inanimado. Por isso, nosso gabarito é a letra D de dado, prosopopeia, figura de linguagem também conhecida como personificação, né? O próprio enunciado explica isso, tá? Hipérbole é a figura que caracteriza o exagero, né? Já li esse livro 1 milhão de vezes, é um exagero. A metonímia é a troca, né? É a substituição de uma palavra por outra, que tem uma relação ali de contiguidade, uma relação semântica parecida. Por exemplo, li Machado de Assis. Eu não li a pessoa Machado de Assis, eu li a obra. Então, a substituição aí do autor pela obra. Eufemismo é quando eu quero suavizar uma expressão muito rude, por exemplo, fulano morreu, eu falo fulano descansou em Deus, né? Então eu suavizo a palavra morte, tudo bem? Então, resumindo as figuras trabalhadas, prosopopeia é o nosso gabarito. Gabarito letra D de dado. Bom, e para finalizar, nossa última questãozinha do nosso vídeo de hoje, né? Do concurso aí de Piraí, Rio de Janeiro, questão de nível médio, né? Questões todas trabalhadas aqui de nível médio. Vamos à questão 4, mas antes de a gente continuar, né, e resolver a questão, vou pedir para você deixar aí o seu like, né? Deixar o seu comentário sobre as questões. Estão fáceis, estão difíceis, está tranquilo? Quer que eu continue trabalhando questões da Banca IBAN? Quer que eu traga questões de outras bancas? Deixe aí o seu feedback, seu comentário, que é importante para nós. E é claro, se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative aí o sininho das notificações, que aqui no nosso canal Dicas de Concurseira, você concurseiro vai estudar muito. Beleza? Bom, sobre a Argentina, o documento indica que a situação é particularmente preocupante. A oração destacada classifica-se como subordinada ao quê? Adjetiva restritiva, adjetiva explicativa, substantiva objetiva direta ou substantiva completiva nominal. Bom, aqui a gente pode tirar algumas informações bem importantes, bem legais, que pode te ajudar até a resolver aí outras questões, né? Bom, vamos lá. Quando a gente se depara, né, com uma oração destacada numa questão que pede ali a classificação da oração destacada, e a gente vai se deparar aqui, né, com esse quezinho inicial, geralmente as bancas costumam trabalhar com a diferenciação entre conjunção integrante. O que é a conjunção integrante? Quando eu consigo transformar toda a oração no vocábulo isso. E as bancas também gostam de trabalhar o quê? Quando ele é pronome relativo, né?
quando ele é pronome relativo, que aí eu consigo substituir esse que por o qual e suas variações, os quais, as quais, tudo bem? Então, você olhando para esse que, olha para o trecho todo, né, e vê o que você consegue fazer ali. O documento indica que a situação é particularmente preocupante. O documento indica isso. Veja se está certo. Ou então eu posso falar assim, ó, o documento indica o qual a situação é particularmente. Eu consigo fazer isso? Indica o qual? Não. Até porque a gente olhando para o termo que está imediatamente anterior, é um verbo, né? E aí, se a gente está aqui lidando com um verbo, a gente já vai pensar o quê? Numa oração que vai completar o sentido desse verbo. E o pronome relativo, ele nos remete geralmente a um nome, a um substantivo, né? Que ele vai trazer ali uma qualificação para aquele substantivo. Então, eu já vou eliminar o pronome relativo aqui. Então, nós vamos começar a conversar sobre a conjunção integrante. Veja, o documento indica isso. Veja que todo esse trecho aqui em negrito, sublinhado, eu posso substituir pela palavra isso. Tudo bem? Indica isso. E todo esse trecho é uma oração que completa o sentido do verbo indicar. E aí eu pergunto, o documento indica o quê? Veja que toda essa oração que a gente trocou por isso é uma oração que está completando o sentido do verbo indicar sem preposição. Veja que aqui eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, logo aqui eu tenho um objeto direto. Toda essa oração faz o papel, faz a função de objeto direto. Por isso, toda essa oração é uma oração substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque faz função de objeto direto. O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto, que é o verbo indicar. Indica o quê? Isso, que a situação é particularmente preocupante. Veja que completa o sentido do verbo sem preposição. Por isso, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Espero que você tenha acertado. Deixe aqui nos comentários se você acertaria na prova, se ficou alguma dúvida, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, hein? Espere só um pouquinho, não vai embora agora, vou explicar para você de forma bem resumida como funciona o nosso sistema de pacotes da Banca IBAN, né? Pacotes para você treinar com questões da banca, a gente sabe, né? Você sabe que eu sempre disponibilizo aqui inúmeras questões da Banca IBAN de forma gratuita para você estudar mesmo, né? Te ajudar nesse seu objetivo aí de conquistar o seu cargo público, né? O seu concurso dos sonhos. Então, a gente tem inúmeras questões aqui, nós temos uma playlist com muitas questões da banca comentadas, mas eu também disponibilizo lá os meus pacotes de questões da Banca IBAN, tá? Eu tenho um pacotão com 100 questões da banca, envolvendo aí 13 assuntos diferentes, dá para você treinar aí por assunto as questões da banca, tá? Temos os simulados 1, 2 e 3 de 2023 com questões recentes da banca. Temos também um novo simulado, acabei de produzir, 2024, com questões dos primeiros meses ali de 2024, questões recentes da Banca IBAN, para você decolar de vez. E temos também o top 10, que são os assuntos principais, a parte teórica, para você que está há muito tempo sem olhar a parte teórica, para você estudar de forma estratégica, né? Objetivando ali de forma sintética, estudar os principais pontos de cada assunto, que são os assuntos mais cobrados. Então, esse pacote é para você. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Todos os links de todos os pacotes que você deseja aí, né, e quiser adquirir. E no meu Instagram, Bela Escrita também, pode me chamar por lá que eu tiro qualquer dúvida, beleza? Lembrando que nossos pacotes sempre com PDF para você treinar sozinho, sozinha, e depois assistir a videoaula resolvendo cada questão com muito detalhe, assim como eu faço aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.